Durante esse mês, conhecemos 3 grandes santos da Igreja: São José, São José Maria Escrivá e São Francisco de Assis. Cada um deles nos ensinou uma virtude diferente: o trabalho, a santificação da vida cotidiana e o desapego dos bens materiais. Neste vídeo, vamos reunir 3 histórias para descobrir uma única verdade: Deus nos chama à santidade exatamente onde estamos. Você já parou para pensar que Deus poderia ter escolhido qualquer pessoa para cuidar de Jesus durante a sua infância? Um rei, um sacerdote, um grande sábio, mas escolheu um carpinteiro, um trabalhador comum, um homem simples. E essa escolha nos ensina algo muito importante. Hoje vivemos em um mundo que muitas vezes mede o valor das pessoas pelo cargo que ocupam, pelo salário que recebem ou pelo patrimônio que acumulam. Mas São José nos lembra que a dignidade do trabalho não está no prestígio da profissão, está na forma como trabalhamos, está na fidelidade com que cumprimos nossa missão, está no amor colocado em cada tarefa. Seja bem-vindo ao Bom Administrador. E hoje vamos descobrir o que São José pode nos ensinar sobre trabalho, responsabilidade e administração dos dons que Deus nos confiou. Primeiramente, gostaria de colocar o trecho de uma homilia do Padre Paulo Ricardo para nossa reflexão. Se São José fosse simplesmente um artesão que estivesse preocupado e obcecado o tempo todo atrás de dinheiro, de sobrevivência, e eu como é que eu fico, e a minha família como é que fica, e agora e a situação, e então açoitado pelas necessidades materiais o tempo todo, aquele seria o porquê do seu trabalho. Eu trabalho porque senão nós vamos passar fome, eu trabalho porque senão nós estamos na necessidade, eu trabalho porque eu sou o Salvador. Antes de tudo, precisamos lembrar de algo. A Bíblia registra poucas palavras sobre São José. Na verdade, não temos nenhuma palavra dita por ele, nenhuma. Mas temos seus exemplos, e muitas vezes os exemplos falam mais alto que os discursos. José era carpinteiro, trabalhava com as próprias mãos. Provavelmente enfrentava preocupações semelhantes às nossas. Precisava sustentar sua família, precisava planejar o futuro, precisava administrar recursos limitados, precisava lidar com incertezas. Nada disso era estranho para ele, e mesmo assim foi escolhido por Deus para uma missão extraordinária. Isso já nos traz uma primeira lição. Deus não procura apenas pessoas extraordinárias. Ele transforma pessoas comuns em instrumentos extraordinários. São José não ficou conhecido por fazer milagres, não ficou conhecido por liderar multidões, não ficou conhecido por construir riquezas, mas sim ficou conhecido por sua fidelidade. E talvez seja essa a virtude mais esquecida dos nossos tempos, a fidelidade no trabalho diário. Vivemos em uma cultura que valoriza resultados rápidos, ganhos imediatos, sucesso instantâneo. Mas São José nos ensina o caminho da perseverança, o caminho da constância, o caminho do trabalho silencioso. Todos os dias ele acordava e fazia aquilo que precisava ser feito, sem aplausos, sem reconhecimento público, sem buscar destaque, apenas cumprindo sua missão. E quantas vezes nós desprezamos exatamente esse tipo de trabalho? O trabalho simples, o trabalho escondido, o trabalho que ninguém vê, mas Deus vê, e isso faz toda a diferença. Existe uma segunda lição muito importante. São José trabalhava para sustentar sua família. Seu trabalho tinha propósito. Hoje, muitas pessoas enxergam o trabalho apenas como fonte de renda. Mas para o cristão, o trabalho é muito mais do que isso. É uma forma de servir, uma forma de amar, uma forma de participar da obra criadora de Deus. Quando um pai trabalha para alimentar seus filhos, existe amor naquele trabalho.
Quando uma mãe organiza o orçamento da casa, existe amor neste trabalho. Quando alguém exerce sua profissão com honestidade, existe amor naquele trabalho. São José nos ensina que o trabalho não é apenas uma obrigação, é uma vocação, é um chamado. E aqui surge uma pergunta importante. Se Deus observasse a forma como trabalhamos hoje, o que ele encontraria? Compromisso? Honestidade? Excelência? Ou apenas reclamação e desânimo? São José não trabalhava apenas quando estava motivado. Ele trabalhava porque era sua responsabilidade. E responsabilidade é uma palavra que precisa voltar ao centro da nossa vida. Responsabilidade com a família, responsabilidade com os compromissos, responsabilidade com os recursos recebidos, responsabilidade com os talentos confiados por Deus. Aliás, isso nos leva a outra lição. São José foi um excelente administrador. Ele não era rico, mas administrava bem aquilo que possuía. Quando precisou fugir para o Egito para proteger Jesus e Maria, agiu com rapidez e prudência. Quando precisou reconstruir a vida em outro lugar, trabalhou. Quando precisou tomar decisões difíceis, confiou em Deus e fez a sua parte. Perceba algo importante. São José confiava em Deus, mas não ficava parado. Rezava, trabalhava, confiava e agia. Esperava em Deus e assumia suas responsabilidades. Esse equilíbrio é uma das maiores lições para nós, porque algumas pessoas trabalham como se Deus não existisse. Outras esperam que Deus faça aquilo que elas próprias deveriam fazer. São José nos ensina o equilíbrio. Faça sua parte e confie que Deus fará dele. Talvez seja por isso que São José seja considerado o patrono dos trabalhadores. Ele nos lembra que o verdadeiro sucesso não é apenas ganhar mais dinheiro. O verdadeiro sucesso é cumprir bem a missão que Deus nos confiou. No final da vida, São José não deixou grandes riquezas, não deixou palácios, não deixou fama, mas deixou algo muito maior. Uma vida de fidelidade, uma vida de serviço, uma vida totalmente dedicada a Deus e à sua família. E talvez essa seja a pergunta que devemos levar conosco hoje. Estamos trabalhando apenas para ganhar dinheiro? Ou estamos trabalhando para cumprir a missão que Deus nos confiou? Porque o trabalho pode ser apenas uma ocupação, ou pode ser um caminho de santidade. São José escolheu o segundo caminho, e nós também podemos escolhê-lo. Se este vídeo fez sentido para você, deixe seu comentário. Qual é a maior lição que São José ensina para a sua vida profissional? Inscreva-se no canal para acompanhar os próximos episódios. E lembre-se, a riqueza é o meio, mas a santidade é o fim. Que São José interceda por todos os trabalhadores e por todas as famílias. Até o próximo vídeo. Quando você pensa em um santo, quem vem à sua mente? Talvez um padre, uma freira, um missionário, alguém que dedicou toda a vida dentro de um mosteiro. Mas, e se eu dissesse que Deus também chama a santidade o engenheiro, o professor, a dona de casa, o médico, o agricultor, o empresário, o estudante e qualquer pessoa que deseja viver o Evangelho no seu dia a dia? Durante muito tempo, muitos cristãos acreditaram que a santidade era um privilégio reservado para poucos. Mas Deus nunca pensou assim. Ele chama cada um de nós exatamente onde estamos, no trabalho, na família, na rotina, nas pequenas responsabilidades de cada dia. Foi exatamente essa verdade que São José Maria Escrivá dedicou sua vida a anunciar. Antes de continuarmos, quero convidar você a ouvir o Padre Paulo Ricardo explicando por que São José Maria lembrava ao mundo que a santidade é um chamado para todos. Maria, trata-se de uma homilia que está no livro Amigos de Deus, editado aqui também no Brasil, e a equipe do nosso site vai colocar também à disposição o texto, se você quiser depois refletir. É interessante vermos aqui, no ensinamento desse santo, aquilo que é uma das grandes realidades luminosas do Concílio Vaticano II, a vocação universal à santidade. São José Maria Escrivá confessa aos seus filhos que ele sente o seu coração arder
ao comentar as palavras de São Paulo, esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. E ele fala da santificação para todos. Essa é uma característica do ensinamento de São José Maria Escrivá e é uma característica que todos nós deveríamos abraçar. Compreender que a santidade não é para alguns, a santidade é para todos. São José Maria nasceu na Espanha em 1902. Ainda jovem, percebeu que Deus lhe pediu uma missão muito especial. Não fundar um mosteiro, não retirar as pessoas do mundo, mas ajudá-las a encontrar Deus exatamente onde já viviam. Em 1928, fundou o Opus Dei, uma instituição da Igreja Católica que recorda uma verdade simples e profundamente revolucionária. Todo trabalho honesto pode se tornar caminho de santidade. Isso muda completamente a forma como enxergamos nossa profissão. O trabalho deixa de ser apenas uma maneira de ganhar dinheiro, ele passa a ser uma oportunidade de servir, de crescer nas virtudes, de cuidar da família e de glorificar a Deus. Não importa se você trabalha em um escritório, em uma fábrica, em um hospital, em uma sala de aula ou dentro da sua própria casa. Quando esse trabalho é realizado com amor, competência e espírito de serviço, ele pode se tornar uma verdadeira oração. São José Maria costumava dizer que o cristão não precisa fugir do mundo para encontrar Deus. Pelo contrário, é justamente no mundo que ele deve iluminar os outros. Antes de continuarmos, quero compartilhar uma reflexão muito bonita do Padre Pedro sobre essa missão de ser um farol onde Deus nos colocou. Eu era escuridão. Não como carvão recém-minerado, mas algo mais denso, mais profundo, talvez como o breu do oceano numa noite sem lua. Eu era a escuridão, e no escuro todas as direções são iguais. Eu nadava e não via nada, sentia a água gélida penetrar até os ossos com dores cuidadosamente afiadas, como punhais que sabiam onde cortar. Nadava, cansava-me, nadava, me cansava. Retomava o fôlego, nadava e nada, eu era a escuridão. E algo se acendeu ao longe, semelhante a um farol, iluminava meu entorno, mas parecia voltado para o outro lado, um farol de costas. Aproximei-me, ainda com os braços dormentes, molhado, cansado, frio. Não era um farol, era um homem com uma lamparina que caminhava ao passo de Deus. A cada passo deixava um rastro de claridade. A luz não era agressiva, era quente, firme, discreta. Caminhava com fé, útil, e onde passava, a luz varria o lodo e apagava o rastro viscoso deixado por outros pés imundos. Não era estéril. Olhei para mim, eu era a escuridão viscosa. E quando voltei-me para ele uma vez mais, percebi que era o meu rastro que ele estava apagando. E a bela lamparina era o seu coração. Não queimava por si mesmo, mas ardia com uma chama antiga, e no calor daquela chama ele deixava rastro, como os passos deixam pegadas na neve. E eu segui. Logo a luz se acendeu também no meu peito, e por causa dele, tornei-me também um farol. Esse texto, chamado Farol, foi escrito pelo padre Maicon Graf, lá da Diocese de Novo Hamburgo, e que teve essa experiência de fato de encontrar, dizia no final do texto, farol é uma homenagem a São José Maria Escrivá por ocasião da sua festa, no 26 de junho. Muitas pessoas acabam sendo isso, faróis. O que é um farol? Uma pessoa farol. É alguém que ilumina, alguém que marca um rumo, que mostra, por aqui pode ir porque tem terra firme, abre um caminho. Ser santo não significa fazer apenas coisas extraordinárias. Na maioria das vezes significa fazer extraordinariamente bem as coisas comuns, responder com paciência, cumprir a palavra, ser honesto, chegar no horário, estudar com dedicação, trabalhar com excelência, administrar corretamente o dinheiro, ajudar quem precisa e cuidar da família. São José Maria ensinava que Deus nos espera justamente nessas pequenas atitudes. Não porque elas sejam pequenas para Ele, mas porque são nelas que o amor se torna concreto. Talvez nunca façamos algo que entre para os livros de história, mas podemos transformar o ambiente onde vivemos, nossa casa, nosso trabalho, nossa comunidade,
nossa paróquia, nossa cidade. E isso já é uma enorme missão. A santidade não começa quando fazemos algo extraordinário. Ela começa quando oferecemos a Deus aquilo que fazemos todos os dias. Na próxima vez que você iniciar seu expediente, abrir seu computador, entrar na oficina, vestir seu uniforme, preparar uma aula ou cuidar da sua família, lembre-se de São José Maria Escrivá e pergunte a si mesmo: como posso transformar este trabalho em um ato de amor a Deus? Talvez essa seja a maior revolução que esse santo deixou para o nosso tempo. Não mudar de profissão, mas mudar o coração com que exercemos nossa profissão. Que São José Maria interceda por todos nós, que aprendamos a santificar nosso trabalho, a servir com alegria e a descobrir que Deus também nos espera nas tarefas mais simples da vida. Se este vídeo ajudou você, compartilhe com alguém que precisa redescobrir o verdadeiro sentido do trabalho. E lembre-se sempre, a riqueza é um meio, mas a santidade é o fim. Imagine um jovem, filho de um dos comerciantes mais ricos da cidade, criado em meio ao conforto, com boas roupas, festas, dinheiro e um futuro promissor. Esse era Francisco de Assis. Tudo indicava que ele teria uma vida de sucesso, riqueza e prestígio. Mas Deus tinha preparado outro caminho. Depois de uma profunda conversão, Francisco percebeu algo que mudaria completamente sua vida. O problema nunca foi possuir bens. O problema era permitir que os bens possuíssem o coração. Foi então que ele começou uma jornada que continua inspirando milhões de cristãos até hoje. Mas existe um grande equívoco sobre São Francisco. Muitos pensam que ele odiava o dinheiro. Isso não é verdade. São Francisco nunca condenou a riqueza em si. O que ele combateu foi o apego, porque quando o dinheiro ocupa o lugar que pertence a Deus, ele deixa de ser um instrumento e passa a ser um senhor. Aliás, temos aqui uma bela homilia do padre Paulo Ricardo explicando melhor sobre esse assunto. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, Jesus, no Evangelho de hoje, nos ensina que nós não podemos servir a Deus e ao dinheiro. Na realidade, Jesus está nos ensinando que nós precisamos nos servir do dinheiro e não servir ao dinheiro. Existe algo importantíssimo que está acontecendo no mundo moderno. Já faz pelo menos 3 séculos que o mundo moderno fez da finalidade da sua vida, a causa final, o objetivo de sua existência, o dinheiro. Ou seja, o sistema financeiro tem hipnotizado as pessoas. E é exatamente esse sistema financeiro que faz com que tanto os capitalistas como os marxistas lutem e se degladiem entre si, porque afinal das contas, o dinheiro é aquele a quem todos servem. Os capitalistas com a ganância, os marxistas com a inveja. Mas, seja como for, é sempre o dinheiro. Pois bem, se existe uma época no mundo em que o dinheiro tornou-se o Deus, é a nossa época, sem dúvida alguma. Ou seja, o dinheiro tomou proporções idolátricas inimagináveis. E se tem uma página do Evangelho que põe o dedo na ferida do nosso mundo moderno, é exatamente esta. Não podeis servir a 2 senhores. Usando aqui uma linguagem um pouco mais filosófica, um pouco mais objetiva, você não pode ter 2 finalidades na vida. Ou seja, você não pode ir para 2 lugares, né, distintos ao mesmo tempo. Ou você vai para um, ou você vai para o outro. Pois bem, a causa final, o sentido de tudo é para onde você está indo. Qual é o sentido
para o qual você envida todos os seus esforços, toda a sua vida, a sua razão de ser? Para o que é que você vive? Você pode dizer assim, mas padre, essa pergunta é muito difícil. Como é que eu vou saber para que é que eu vivo? Bom, faça um exame de consciência e pense, no que você pensa o dia inteiro? Não é? No que você pensa? Você pensa em comprar aquele carro, você pensa em comprar aquela casa, você pensa em ter segurança econômica, você pensa em guardar uma poupança, você pensa em subir de carreira e ter mais um salário melhor? Veja, se você for olhar por trás das várias atividades e pensamentos do homem moderno, no fundo você cava, é bem provável que você encontre ali o dinheiro como a razão de tudo. E é um Deus muito cruel. Sim, o dinheiro é um Deus cruel porque ele, se existe algo que tem um caráter de transitório e de meio, é o próprio dinheiro. Desculpa a linguagem filosófica, mas deixa eu explicar. Ninguém pode querer o dinheiro pelo dinheiro. Todo mundo quer o dinheiro para alguma coisa. Mas nós olhamos para o dinheiro como se ele fosse a fonte da felicidade, o objetivo. E então, aquilo que é um meio torna-se finalidade. Que tremendo equívoco, que tremenda ilusão. Meus queridos, para nos livrar desta miséria, meditemos com muita frequência a respeito da morte. Sim, a morte a respeito da qual nós não gostamos de pensar, mas que é necessário que nós compreendamos como estas coisas materiais tornam-se absolutamente irrisórias, desprezíveis, ridículas, quando nós nos deparamos com a morte. Diante da morte, para que serve ter dinheiro no banco? Diante da morte, para que serve os bens que você acumulou? Diante da morte, para que serviu trabalhar tanto? Insensato, disse Jesus numa outra parábola, hoje mesmo será pedida a tua alma, e para que vai servir aquilo que acumulastes? Pois bem, esta é a miséria daqueles que fazem de um meio a finalidade. A razão de ser, a finalidade de nossas vidas é Cristo. Ele é o Logos, é a razão de ser de nossa existência. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, vivamos para Ele. E usemos dos bens passageiros desse mundo para servir a Deus, verdadeiro Senhor. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vivemos em uma sociedade que costuma cair em dois extremos. De um lado, a ideia de que quanto mais dinheiro alguém possui, mais feliz será. Do outro, a falsa ideia de que ser cristão significa rejeitar qualquer bem material. A Igreja nunca ensinou nenhum desses extremos. São Francisco também não. Ele escolheu livremente viver na pobreza, porque recebeu uma vocação muito particular. Não porque acreditasse que todo cristão deveria fazer o mesmo. Cada vocação possui um caminho diferente. Pais de família precisam sustentar seus filhos. Empresários precisam administrar empresas. Profissionais precisam trabalhar. Mas todos somos chamados à santidade. Mas nem todos são chamados ao mesmo estilo de vida. O exemplo de São Francisco nos lembra aqui algo muito simples. Você pode possuir muitas coisas sem ser escravo delas. E pode possuir muito pouco, mas viver completamente preso ao desejo de possuir mais. O verdadeiro desapego acontece no coração. Um dos momentos mais marcantes da vida de São Francisco aconteceu diante de toda a cidade de Assis. Após conflitos com seu pai, que não aceitava sua mudança de vida, Francisco tomou a decisão radical. Na presença do bispo e da população, devolveu até mesmo as roupas que havia recebido da família. Com aquele gesto, declarava que sua maior herança não seriam os bens deste mundo, mas Deus.
foi um gesto profundamente simbólico. Não porque as roupas fossem um problema, mas porque Francisco queria mostrar que sua confiança não estava mais na riqueza, estava no Senhor. Esse episódio ficou marcado na história da igreja justamente porque revela uma liberdade que poucas pessoas conseguem viver. Talvez você esteja pensando, então eu preciso vender tudo. Não, essa nunca foi a mensagem da igreja, nem de São Francisco. A pergunta correta é: se Deus lhe pedisse hoje, você seria capaz de colocar sua vontade acima do dinheiro? Você conseguiria agir com honestidade, mesmo perdendo uma oportunidade financeira? Continuaria sendo generoso quando as contas apertassem? Usaria seus bens para servir ou apenas para acumular? Essas são as perguntas que São Francisco nos faz. O desapego não depende do tamanho da conta bancária, depende do lugar que Deus ocupa no nosso coração. Quando compreendemos isso, o dinheiro deixa de ser ídolo e volta a ser aquilo que sempre deveria ter sido, um instrumento para fazer o bem. São Francisco de Assis continua sendo um dos santos mais admirados da história, não porque escolheu a pobreza, mas porque escolheu Deus acima de todas as coisas. Ele nos recorda que riqueza e pobreza por si sós não tornam ninguém santo. O que transforma uma vida é o amor de Deus. E esse amor muda também a forma como usamos os bens que recebemos. O dinheiro pode construir hospitais, alimentar famílias e evangelizar. Sustentar obras de caridade pode gerar empregos, quando administrado com prudência, quando usado com generosidade, quando colocado a serviço do reino de Deus. Por isso, o verdadeiro desafio não é perguntar quanto eu possuo, mas sim o que os bens que Deus me confiou estão produzindo na vida das outras pessoas. Que São Francisco de Assis interceda por nós, para que nunca coloquemos nossa confiança nas riquezas, mas também para que saibamos usar cada recurso que Deus nos concede com responsabilidade, prudência e caridade, porque no fim da vida não seremos julgados pela quantidade de bens que acumulamos, mas pelo amor com que administramos tudo aquilo que Deus colocou em nossas mãos. E lembre-se sempre da missão do nosso canal. A riqueza é um meio, a santidade é o fim.